Você já viu seu cachorro dormindo e de repente ele começa a mexer as patas, fazer barulhinhos e parece que está correndo atrás de alguma coisa? A maioria das pessoas acha que é fofo e passa o vídeo para o grupo da família. Mas o que está acontecendo de verdade dentro da cabeça do seu pet nesse momento é muito mais interessante do que você imagina, e os cientistas levaram décadas para descobrir. Hoje eu vou te contar o que realmente acontece quando o seu cachorro ou gato dorme. A gente vai falar sobre sonhos, sobre o cérebro deles, sobre por que eles twitcham daquele jeito esquisito, e tem uma coisa específica que acontece durante o sono deles que a maioria dos donos de pet nunca ouviu falar. Fica até o final, porque isso vai mudar a forma como você vê o seu bichinho dormindo. A gente passa anos morando com os nossos pets, observando eles, cuidando deles, e ainda assim não faz ideia do que está passando na cabeça deles. E não é por falta de curiosidade, é porque essa informação quase nunca chega de forma simples e direta. Você já se perguntou se o seu cachorro sofre durante um pesadelo? Se ele sonha com você? Se o gato que dorme 16 horas por dia está descansando de verdade ou só jogando fora o tempo dele? São perguntas reais que quase todo dono de pet tem, mas a resposta nunca está no verso da embalagem de ração. E a ciência, apesar de ter respostas incríveis para isso, não costuma chegar até as pessoas de um jeito fácil de entender. Então é isso que a gente vai fazer aqui. O sono dos animais é igual ao nosso? Vamos começar pelo básico. Os animais dormem de um jeito parecido com o dos humanos, mas não idêntico. A gente passa por várias fases de sono, e a mais famosa é a fase REM, que significa Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. É durante essa fase que os humanos sonham. E sabe o que os estudos mostram? Cachorros e gatos também têm fase REM. Pesquisadores da Universidade de Harvard fizeram experimentos com ratos que ajudaram a entender melhor isso. Eles mapearam a atividade cerebral dos ratos enquanto estavam acordados, fazendo certas tarefas, e depois compararam com a atividade cerebral durante o sono. O resultado foi impressionante. O cérebro dos ratos durante o sono reproduzia os mesmos padrões de quando eles estavam acordados executando aquelas tarefas. Em outras palavras, eles estavam literalmente revivendo o que tinham feito durante o dia. E se isso acontece com ratos, faz todo sentido acontecer com cachorros e gatos também. O que eles sonham? Agora, a pergunta de $1 milhão. Com o que exatamente o seu pet sonha? A resposta curta é, provavelmente com a vida deles, com o que aconteceu durante o dia, com os cheiros que sentiram, os lugares que foram, os donos que viram, as outras coisas que correram atrás. O neurologista Matthew Wilson, do MIT, que foi um dos responsáveis pelos estudos com ratos, acredita que o processo de sonhar serve principalmente para consolidar memórias. O cérebro usa o período de sono para processar e guardar as experiências do dia. Então, quando o seu cachorro está correndo no sonho, a chance é grande de que ele está revivendo aquele passeio que vocês fizeram de manhã. E tem uma coisa interessante. O tamanho do cachorro parece influenciar a frequência e a intensidade dos sonhos. Cachorros pequenos sonham com mais frequência do que cachorros grandes. Um poodle pode ter um novo sonho a cada 10 minutos durante o sono REM. Já um labrador pode levar 90 minutos para entrar num ciclo de sonho. Mas quando o labrador entra, o sonho tende a ser mais intenso e durar mais tempo. Por que eles mexem e fazem barulho? Aqui mora uma das partes mais interessantes. Durante a fase REM no sono humano, existe um mecanismo no tronco cerebral que praticamente paralisa o corpo. Esse mecanismo existe para que a gente não haja fisicamente enquanto sonha. Imagina se toda vez que você sonhasse que estava correndo, seu corpo realmente saísse correndo pela casa. Nos cachorros e gatos, esse mecanismo também existe, mas é menos eficiente, especialmente em filhotes e em animais mais velhos. É por isso que você vê eles mexendo as patinhas, abanando o rabo, farejando o ar, latindo baixinho ou miando durante o sono. O mecanismo de paralisia não está funcionando 100% e parte do movimento acaba escapando. Em filhotes, isso é muito mais visível porque o sistema nervoso deles ainda está em desenvolvimento. É completamente normal e não significa que está acontecendo nada de errado.
E os pesadelos? Seu pet pode sofrer? Sim, pets podem ter pesadelos. Isso é especialmente comum em animais que tiveram experiências traumáticas no passado. Cachorros resgatados de situações de maus tratos, por exemplo, muitas vezes apresentam sinais de agitação extrema durante o sono, choramingos, tremores e podem acordar assustados e desorientados. Se o seu cachorro acorda de um sonho assim, o instinto natural é ir até ele e fazer carinho para acalmar. Mas os especialistas recomendam cuidado. Um animal que acorda assustado de um pesadelo pode reagir de forma reflexiva, e mesmo o cachorro mais manso do mundo pode dar uma mordida sem querer, se for acordado de forma abrupta quando ainda está num estado de confusão. O ideal é chamar o nome dele com calma, de longe, até ele demonstrar que está orientado de volta, e só depois se aproximar. Quanto tempo eles passam dormindo? Agora vamos falar de um fato que muita gente já sabe, mas não entende completamente. Gatos dormem muito, tipo, muito mesmo. Um gato adulto saudável dorme entre 12 e 16 horas por dia. Alguns chegam a 20 horas. Isso parece absurdo, mas faz todo sentido do ponto de vista evolutivo. Gatos são predadores naturalmente e caçar gasta uma quantidade enorme de energia em um período muito curto de tempo. O corpo deles foi construído para poupar energia ao máximo entre as caçadas. Mesmo que seu gato nunca tenha precisado caçar nada na vida, além do brinquedo de plumas, o instinto evolutivo ainda está lá. Cachorros dormem menos, mas ainda muito mais do que a gente. A média é de 12 a 14 horas por dia, podendo chegar a mais dependendo da raça, idade e nível de atividade. Raças maiores tendem a dormir mais. Filhotes e idosos também dormem mais do que adultos saudáveis em plena forma. O sono deles é de qualidade? Aqui tem um ponto que poucos donos consideram. O ambiente influencia diretamente a qualidade do sono do pet. Barulho excessivo, temperatura inadequada, local desconfortável, ansiedade de separação, tudo isso afeta o sono do animal. Um pet que não dorme bem desenvolve problemas de comportamento, fica mais irritável, pode apresentar dificuldades de aprendizado e até problemas imunológicos ao longo do tempo. Isso é especialmente relevante para quem tem cachorro com ansiedade. O ciclo é cruel. A ansiedade prejudica o sono, a falta de sono piora a ansiedade, e aí você tem um animal que nunca consegue se recuperar de verdade. Eles sonham com a gente? Essa é a pergunta que todo dono de pet quer saber. E a resposta honesta é: a gente não tem como saber com certeza. A ciência ainda não conseguiu mapear o conteúdo específico dos sonhos dos animais. Isso seria extremamente difícil de fazer. O que a gente sabe é que cães são animais altamente sociais e que os donos ocupam um papel central na vida deles. A pesquisadora Stanley Coren, que estudou bastante o comportamento e a cognição canina, sugere que é muito provável que os donos apareçam nos sonhos dos cachorros, já que eles são uma das maiores fontes de experiências emocionais positivas na vida do animal. Então a resposta mais honesta é: a gente não sabe com certeza, mas tem tudo para ser sim. Curiosidades que você provavelmente não sabia. Deixa eu te dar mais algumas coisas que são fascinantes sobre o sono dos pets. Primeiro, peixes dormem. Parece bobo, mas muita gente acha que não. Eles não têm pálpebras, então não fecham os olhos, mas eles entram em estados de descanso onde ficam parados com o metabolismo reduzido. Não é igual ao sono dos mamíferos, mas é sono. Segundo, cavalos podem dormir de pé. Eles têm um sistema de travamento nas pernas que permite isso. Mas para entrar em sono profundo, eles precisam deitar, e um cavalo só deita se sentir que está num ambiente seguro. Se o seu cavalo nunca deita, isso pode ser sinal de estresse ou dor. Terceiro, golfinhos e baleias têm um truque incrível. Eles dormem com metade do cérebro de cada vez. Uma metade dorme, enquanto a outra fica acordada para continuar nadando e subindo para respirar. Isso se chama sono uniemisférico. Patos e alguns outros pássaros fazem a mesma coisa, especialmente quando estão num ambiente que pode ter predadores. Quarto, a posição em que o seu cachorro dorme diz alguma coisa sobre como ele está se sentindo. Cachorro que dorme enrolado em bolinha está conservando calor ou se sentindo um pouco inseguro.
Cachorro que dorme de barriga para cima, com as patas para o ar, está completamente relaxado e se sentindo seguro. Cachorro que dorme de lado também está bem relaxado. Cachorro que dorme com a cabeça apoiada em algo elevado pode estar com dificuldade para respirar. Isso merece atenção. Quando o sono do pet vira sinal de problema? Tem uma linha entre sono normal e sono que indica algo errado, e é importante saber reconhecer. Fique de olho se o seu pet está dormindo muito mais do que o normal sem razão aparente. Uma mudança brusca nos padrões de sono pode indicar dor, doença, depressão ou outros problemas de saúde. Do outro lado, se o seu pet parece incapaz de descansar, acorda constantemente, demonstra agitação excessiva durante o sono com frequência, vale conversar com um veterinário. Distúrbios de sono existem em animais, assim como existem em humanos. Outro sinal de alerta: se o seu animal parece confuso ou desorientado depois de acordar com mais frequência do que o normal, especialmente em animais mais velhos, isso pode ser um sinal de disfunção cognitiva, que é basicamente uma demência canina ou felina. É mais comum do que as pessoas pensam em pets idosos e tem manejo possível se diagnosticado cedo. Agora deixa eu te contar algo que eu acho que vai realmente mudar a forma como você olha para o seu pet dormindo. Existe um estudo publicado no Journal Current Biology que monitorou a atividade cerebral de cachorros enquanto dormiam logo depois de interações com os donos. O resultado mostrou que a atividade cerebral durante o sono era significativamente diferente e mais intensa quando os cachorros tinham passado tempo de qualidade com os donos antes de dormir, comparado a quando tinham ficado sozinhos ou interagido com estranhos. O que isso significa na prática? Que o tempo que você passa com o seu pet antes dele dormir importa. Que o seu cachorro provavelmente vai dormir mais profundamente e possivelmente sonhar com você depois de um passeio junto, de uma sessão de brincadeira, de ficar no sofá do seu lado. É uma coisa pequena, mas é a ciência confirmando algo que a gente já sentia. A conexão que você tem com o seu pet é real, é medida no cérebro dele, e ela continua mesmo quando ele está dormindo. Então, recapitulando o que a gente viu hoje, cachorros e gatos têm fase REM e provavelmente sonham, na maioria das vezes, com as experiências do dia. Os movimentos e sons durante o sono são normais e são resultado de um mecanismo de paralisia que não é perfeito. Pets podem ter pesadelos, especialmente aqueles com histórico de trauma. O tamanho, a idade e a raça influenciam a frequência e intensidade dos sonhos. A qualidade do sono do seu pet é importante e pode ser afetada pelo ambiente. E tem tudo para crer que sim, o seu cachorro sonha com você. O seu pet não é só um animal que divide o espaço com você. Ele tem uma vida interior, memórias, emoções, sonhos que a gente ainda está aprendendo a entender. E quanto mais a gente aprende, mais fica claro que eles merecem muito mais do que a gente costuma dar a eles. Se você tem cachorro ou gato, vai prestar muita mais atenção quando eles estiverem dormindo. E o próximo vídeo vai te mostrar outros segredos sobre o comportamento dos pets que a maioria dos donos nunca descobriu.